Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal do mercado financeiro. Essa semana nós tivemos boas notícias na inflação no mercado interno, mas porém no mercado externo as preocupações com a guerra comercial do presidente Donald Trump continuam. Aqui no Brasil foi divulgada a prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15, que registrou alta de 0,64%, abaixo do 0,70% esperado pelo mercado e desacelerando em relação a 1,23% do mês anterior. Mais uma vez, as maiores altas vieram do grupo de alimentos e bebidas, com os preços dos alimentos, mais uma vez, pesando no bolso do brasileiro. Mas nós também tivemos altas no grupo de transporte, graças ao aumento do preço dos combustíveis. Agora, nos últimos 12 meses, a prévia da nossa inflação oficial acumula alta de 5,26%. Outra boa notícia veio no IGPM, que mede principalmente a inflação do atacado, registrou uma deflação, queda de 0,34%. Queda essa causada principalmente devido à queda do preço do minério de ferro no mercado internacional. Agora, nos últimos 12 meses, o nosso IGPM acumula alta de 8,26%. Já no cenário internacional, a preocupação foi com a guerra comercial do presidente Donald Trump, que anunciou aí tarifas para todos os carros não fabricados nos Estados Unidos de 25%, o que afeta aí a Europa, principalmente a Alemanha e também o México e a China. A preocupação com as pressões inflacionárias que essa onda de tarifas e principalmente com as possíveis represálias dos outros países possam causar, acabou derrubando as bolsas internacionais. O S&P 500 caiu 2,40%, a Nasdaq caiu 4,01% e o Dow Jones caiu 1,41%. Já na Europa, o Stoxx 600 caiu 1,64%. Essas pressões inflacionárias já começam a aparecer nos índices de inflação. O PCA, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos, e é a inflação que o FED usa para balizar sua taxa de juros, mostrou uma aceleração no último mês, para 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses. Além disso, o PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos cresceu menos do que o esperado. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a divulgação da última ata do Copom. A ata veio no mesmo tom duro do comunicado divulgado logo após a reunião, mostrando aí preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação, o mercado de trabalho aquecido, a política expansionista fiscal do governo federal e também, principalmente, uma preocupação em relação à política de crédito. De acordo aí com a entrevista que Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, deu essa semana para divulgar aí o relatório trimestral de inflação, que agora se chama Relatório da Política Monetária, a atuação na política de crédito, principalmente crédito subsidiado, tende a diminuir os efeitos da alta taxa de juros, que é justamente desacelerar a economia para manter a inflação aí em patamares mais baixos. Esse tom duro refletiu principalmente na renda fixa. O DI para janeiro de 2026 registrou alta de 0,16 pontos percentuais, cotado a R$ 5,11. Mas mesmo assim, a carteira de títulos públicos ainda apresenta alta nesse mês de março. O IMA geral registra alta acumulada de 1,13% e os pré-fixados, medido pelo IRFM, registram alta de 1,21%. Nós tivemos ainda duas falas de membros do governo federal que acabaram tendo uma repercussão negativa no mercado. A primeira delas foi do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico e declarou que não seria nenhum absurdo alterar algum parâmetro do arcabouço fiscal, mas disse que não existe nenhum tipo de previsão para isso no momento. Mesmo assim, isso foi visto pelo mercado como aí já uma possível análise para alterações do arcabouço fiscal. Haddad depois veio aí às redes sociais para dizer que isso seria só especulação e que em momento algum ele disse isso. Nós também tivemos uma fala de Geraldo Alckmin, que disse que era preciso considerar retirar da inflação os preços de alimentos e de energia elétrica, porque são preços aí mais sazonais e são afetados principalmente pelo clima. Aliás, Gabriel Galípolo acabou dando declaração, rebatendo isso,
dizendo que hoje o Banco Central está satisfeito com o índice de inflação e, além disso, hoje já existem índices que desconsideram esses preços mais voláteis, é o chamado núcleo da inflação, e que, aliás, também vem crescendo muito aí nos últimos meses e continua acima do teto da meta. Se nós considerarmos só o núcleo da inflação, que desconsidera esses preços mais voláteis, ele registra aí um acumulado nos últimos 12 meses acima dos 4%, medido pelo IPCA, o que mostra que não só os preços mais voláteis, mas também aquela inflação mais consolidada também vem registrando alta ao longo dos últimos meses. Aqui no Brasil, o nosso mercado também foi atingido, de certa forma, por essa preocupação com a guerra comercial de Donald Trump. Nosso Ibovespa registrou uma leve queda essa semana de 0,32%. Enquanto isso, o dólar subiu 0,53%, encerra cotado aos R$ 5,76. No mercado das commodities, o petróleo registrou alta de 2,04%, com barril Brent, referência para Petrobras, cotado aos $73,63. O petróleo subiu na esteira das preocupações geopolíticas internacionais. Apesar de Rússia e Ucrânia terem aceitado um acordo de navegação segura no Mar Negro, o presidente Vladimir Putin fez novas exigências para aceitar o acordo de paz, o que coloca esse acordo aí mais distante. Já pelo lado de Israel, Israel lançou um ataque essa semana contra a capital do Líbano, Beirute. Um cessar-fogo com o Líbano vigorava desde novembro do ano passado, renovando aí as tensões geopolíticas na região. Já o minério de ferro ficou praticamente estável essa semana, registrou leve alta de 0,42%, com a tonelada cotada aos $102,43. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a divulgação dos dados do emprego. O Brasil registrou 432 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês passado. Mas, mesmo assim, a nossa taxa de desemprego subiu de 6,5% para 6,8%. Nós tivemos ainda a primeira semana do crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada. Só nessa primeira semana foram registrados aí mais de 50 mil contratos de empréstimo, com um valor aí circulando na ordem de 340 milhões de reais em empréstimos. As taxas de juros médias ficaram em torno aí de 3% mensal e a taxa anual chega a algo acima de 40%. Para a semana que vem, nós temos o dia D das tarifas de Donald Trump. No dia 2 de abril, entram em vigor aí as chamadas tarifas recíprocas. Fica a expectativa, principalmente, se alguns países vão ficar de fora destas tarifas e qual vai ser o efeito global dessas tarifas, principalmente em relação à inflação. Aqui no Brasil, saem os dados da dívida pública. Os Estados Unidos também divulgam os dados sobre o emprego, principalmente o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano e é considerado aí um termômetro da economia norte-americana. Nós temos também a continuidade da visita do presidente Lula à Ásia. Ele já firmou um acordo bilateral com o Vietnã, que pode abrir aí o mercado brasileiro, principalmente o mercado da carne bovina. Esse acordo aí prevê cooperação em diversas áreas. Agora o presidente Lula visita também o Japão e a expectativa é de também que sejam firmados acordos que permitam aí novas exportações para o Brasil. Muito obrigado e até a próxima semana.